convidar vocês hoje para a gente fazer um breve mergulho no tempo, né? Que conceito magnífico e mágico que é o tempo. Antes disso, de eu começar aqui a minha breve fala, eu queria que a gente se concentrasse agora em dois sons que a gente vai escutar. Acho que esses dois grandes sons são muito emblemáticos na nossa vida e eles nos trazem conceitos muito importantes de como entender o tempo. De um lado, a gente tem o relógio, o tempo, que é um tempo linear, cronológico, um tempo que parece que está sempre nos apressando e a gente está sempre atrasados. Do outro lado, a gente tem o tempo do sentir, o tempo do coração, o tempo que fica, aquele tempo que marca, né, pelas nossas memórias, por todo o nosso afeto. Falar de longevidade, antes de tudo, é a gente entender que essas duas dimensões do tempo, do relógio e do coração, devem caminhar juntas. Essas variáveis são interdependentes, porque a gente tem que entender que quando a gente tem qualidade de tempo, entenda-se isso, um tempo que a gente passa com plenitude, com consciência, com alegria, a gente ganha em quantidade de tempo, a gente converte esse tempo como vida. E isso é muito importante, porque, afinal, como nós aqui queremos envelhecer? Acho que é essa a pergunta que a gente tem que se colocar. Para isso, acho importante a gente entender os dilemas e os desafios. A gente vive no Brasil, o Brasil é um país, né, hedonista, é um país presentista. No país presentista, a gente tem algumas dificuldades em estabelecer pactos com o futuro. Então, a gente precisa ter ciência disso. Vivemos num país que nos dificulta pensar e projetar o futuro. Ao mesmo tempo, a questão também, né, do envelhecer, a gente percebe que existe uma distorção. As pessoas mais velhas não se identificam mais como figuras frágeis, como figuras que merecem cuidados ou que merecem pena. E, por outro lado, a gente vê a comunicação, a gente vê a publicidade divulgando imagens que são estereotipadas, que chegam até a ser caricaturais. E, nesse sentido, a gente percebe que a questão do envelhecer também está desatualizado. E isso é um problema, porque as pessoas mais jovens não conseguem se projetar e as pessoas mais velhas não conseguem se identificar. Então, é como se a gente visse aí dois mundos, né? Dois mundos excludentes. Ou sou jovem, ou sou velho. Quando, na verdade, o envelhecer deveria ser um processo contínuo e saudável no tempo. Então, nesse sentido, a gente vê que a gente precisa criar elos, a gente precisa unir essa fragmentação através de pontes relacionais e pontes temporais também, unindo gerações, unindo pessoas, unindo saberes, unindo conhecimentos. A gente está falando aqui muito sobre tempo, mas, na verdade, tudo isso aqui é sobre gente, é sobre pessoas. E a gente precisa entender que a vitalidade começa a ser um conceito que também transcende a idade, transcende o tempo cronológico. Quantas pessoas a gente olha na rua e a gente já não sabe mais dar idade para essas pessoas? A gente precisa dar voz a esse novo envelhecer, que são pessoas que têm a sua vitalidade, a sua jovialidade, estão descobrindo novos fazeres, novos sonhos, empreendendo coisas, resgatando antigas paixões, resgatando seus hobbies, e isso é muito importante, e a gente precisa dar voz a esse novo envelhecer. E é fato, se a gente for pensar em termos, né, de quantidade do tempo, está aí a robótica, a neurociência, a engenharia genética, tudo isso vai fazer com que a gente realmente viva mais. Então, a questão é, como queremos viver mais? Como queremos passar esse tempo? Que capítulo queremos escrever na nossa história? E que legado queremos deixar para o mundo? Queremos ficar aprisionados a um tempo, esse tempo que escorre, ou queremos usar o tempo como liberdade, como um tempo da gente colher os frutos que a gente plantou ao longo da nossa vida? Agora eu vou compartilhar com vocês algumas ideias e inspirações que nos ajudaram a pensar os conceitos que norteiam a plataforma da longevidade da Bradesco Seguros. O tempo é aquele que ele muda em cada um de nós. O tempo tem um componente evolutivo. O tempo nos permite ampliar a consciência, nos permite evoluir, nos permite exercitar a compaixão, exercitar a compaixão e a empatia.
Um outro ponto importante, a duração da vida depende diretamente do prazer de viver, né? O Domenico De Masi diria que esse é o novo carpe diem, que a gente valorizar as pequenas coisas da vida, que são pequenos luxos, como o tempo, como a beleza, como a natureza, como os amigos, como o silêncio. Um outro ponto importante, o tempo está, algumas vezes, até literalmente, dentro de cada um de nós. A construção do tempo é um processo sígnico de repertório cultural, ou seja, a gente tem a chance de pensar como queremos significar o nosso tempo de vida. Um outro ponto importante, não sei se vocês sabem, as borboletas vivem em média de 2 a 4 semanas, mas tem algumas espécies que só vivem 24 horas. Esse senso de urgência em viver bem o presente, porque, afinal de contas, o futuro não existe. O futuro é apenas uma projeção imaginária. Esse futuro que a gente vê é apenas uma soma de agoras que está acontecendo nesse momento. E para a gente celebrar, porque, afinal de contas, o tempo está em nossas mãos. Existem uma série de variáveis que não podemos mudar, mas muitas que a gente pode mudar hoje, seja com a medicina, com o autoconhecimento, com a prevenção, com o nosso conhecimento interior, tudo isso está sim ao nosso controle. Então, a gente precisa resgatar esse tempo do futuro que está lá longe, que parece inatingível, e realmente trazê-lo para o momento presente, porque é esse momento que é a nossa única certeza. E, nesse sentido, é como se, junto a essas duas grandes batidas emblemáticas, eu trouxesse um outro símbolo, que, na verdade, é o símbolo do nosso próprio percurso. Que percurso queremos fazer? Que narrativa de vida queremos criar usando o tempo como esse fio condutor? E é esse convite que eu gostaria de fazer a cada um de vocês. Agora, para materializar um pouquinho esses conceitos, né, e essas ideias que eu comentei, a gente vai rodar um vídeo que eu acho que ele explicita de uma maneira bem poética, interessante, as principais coisas que eu mencionei. Vamos lá, gente, rodar o vídeo? Sabe o que vai acontecer com você amanhã? O agora. Esse agora, que você vive todos os dias. Você está preparado? Pelo sim, pelo não? Comece agora. Cultive mais amigos. Leia mais livros. Leve seu cachorro para passear. Viver bem depende das nossas escolhas. Escolher cuidar da saúde do corpo, do bolso, da alma. Então, ande na linha. Ou não. Corra. Faça alguém andar nas nuvens. Comece agora. Deixe de legado tudo o que você aprendeu. Plano B, Z. Comece agora. Pense. Você quer viver bem mais ou viver bem e mais? É simples. Comece. Agora. Vai. Vive melhor o futuro quem começa agora. Gente, é isso. Obrigada. E que comecemos esse trajeto, então, agora. É isso que a gente convida vocês. Obrigada.